Hoje vamos falar de Guernica, o quadrinho que está sendo lançado nesse ano de 2022 pela LPM Editores, uma produção de Bruno Lott e Corentin Lott, irmãos franceses. O Bruno que é quadrinista, o Corentin é colorista, e aqui a gente tem tanto a história do acontecimento que deixou marcas da barbárie promovida pelo fascismo na Espanha no contexto da Segunda Guerra Mundial, quanto também da obra de arte de mesmo nome, que ficou mundialmente conhecida como um manifesto contra o fascismo, contra o nazismo, contra os regimes autoritários que estavam em ascensão durante a Segunda Guerra Mundial, que foi a obra Guernica, produzida pelo grande pintor Pablo Picasso. E o que mais me impactou na obra foi a capacidade do autor de dar vida àqueles personagens que são retratados na obra de arte produzida pelo Pablo Picasso. Bom, e aí conforme é relatado nesse quadrinho, reza a lenda, que uma alta autoridade da Alemanha nazista, ao ver este quadro, perguntou ao Picasso se havia sido ele que fez aquilo. E o Picasso respondeu, com aquela famosa ironia que o caracterizava, que não, foram vocês. Então com essa HQ a gente tem a oportunidade de voltar à cidade de Guernica, ali na Espanha, no contexto da Segunda Guerra Mundial, onde se travou de 36 a 39 a Guerra Civil Espanhola, os republicanos resistindo às tropas franquistas, fascistas, aliadas de Adolf Hitler e do seu regime nazista, que estava em ascensão também na Alemanha, e também o fascismo na Itália com Mussolini. A gente consegue compreender como que era essa região, que era uma zona rural. Então Guernica era um grande centro comercial, as pessoas se deslocavam para esse centro para comercializar suas produções agrícolas. Era uma cidade que era muito forte na questão da indústria, tanto na produção de máquinas quanto de armamentos. E aí tem uma curiosidade que o quadrinho também deixa claro, e ele traz essas informações, são muito interessantes, muito relevantes, de que embora a cidade de Guernica produzisse armamentos, ela não tinha um potencial de resistência aos ataques da Força Aérea Nazista Alemã, porque a única coisa que eles tinham em termos de armas lá era uma metralhadora velha que estava no quartel para treinar novos soldados bascos que queriam se incorporar à resistência contra o fascismo. Então não havia ali um potencial de poder estabelecer um combate, um embate, caso essa cidade fosse realmente atacada como foi. Mas o fronte de batalha ele ficava a uns 30 quilômetros dali, então havia uma certa possibilidade de que não fosse diretamente lá que fosse se dar esses embates. Quando acontece esse tipo de situação por lá, tem até um telegrama que é enviado pelo presidente basco, o Aguirre, e ele se comunica com o exército em Biscaia para dizer que eles não estavam prontos para poder estabelecer qualquer tipo de combate contra as tropas do general Franco ou dos aliados do franquismo, no caso, os nazistas, que foram aqueles que realizaram os bombardeios aéreos na cidade de Guernica. E a obra ela é realmente completa porque ao final do livro a gente tem a possibilidade de acompanhar o relato de Luiz Iriondo, que foi o último sobrevivente, que é, na verdade, o último sobrevivente. E aqui eu achei bem interessante porque a gente acompanha o relato dele. Na verdade, esse relato também é extraído de um livro publicado por ele. Eu até vou pegar o nome do livro para falar para vocês aqui certinho. Eu fiquei interessado de ir atrás deste livro. O livro é El Chico de Guernica, lançado em 2011, que é um livro de memórias do Luiz Iriondo. E aqui a gente tem então esse trecho extraído da obra do Luiz Iriondo, onde ele relata a experiência dele durante o bombardeio, como que ele fez para escapar com vida deste atentado que dizimou praticamente toda a cidade. Então, o anseio dele em encontrar os amigos, os familiares, o pensamento dele enquanto estava acontecendo o bombardeio, o que ele sentia, e isso está muito presente no quadrinho, porque todo esse sentimento, essa experiência conseguiu ser transposta a partir da arte gráfica, porque tanto a construção da história em si, quanto da obra de arte do Pablo Picasso, ela buscou essas experiências reais. Então se na obra de Pablo Picasso a gente tem o soldado caído, a mãe com o bebê no colo, aqueles animais, o boi, o cavalo, tudo isso é trazido para a história em quadrinho de modo a experienciar estas situações reais que se abateram sobre a cidade de Guernica, para poder retratar
todo esse acontecimento histórico através da obra de arte. Então é uma obra de arte em quadrinho que retrata o acontecimento histórico e a própria obra de arte que resultou do atentado, que foi a obra de Pablo Picasso. Consegue reproduzir aqui tanto estes aspectos da experiência histórica real, quanto da experiência da produção artística também real da obra de arte de mesmo nome, por parte da produção de Pablo Picasso, que é apresentado na obra também nas suas peculiaridades. A gente conhece um pouquinho da intimidade, do dia a dia da produção artística do Pablo Picasso. E ao final do livro a gente tem também mais alguns textos interessantes, como a carta que foi enviada pelo então presidente da República Federal da Alemanha, o Roman Herzog, no ano de 1997, que era o aniversário de 60 anos do atentado a Guernica. Ele faz um pedido de reconciliação, ele diz que a República da Alemanha estava estendendo a mão àqueles que sobreviveram e prestando condolências aos familiares que perderam seus entes queridos durante este bombardeio à cidade de Guernica. E ele recebe uma resposta dos sobreviventes do atentado. Estas pessoas se dirigem a ele aceitando seus pedidos de reconciliação. E tem mais um texto interessante que é o que eu quero dividir com vocês, que ele é um convite realmente para que a gente não deixe essa obra passar em branco, principalmente nos dias de hoje, para que a gente possa compreender as barbáries da guerra e as barbáries, o objetivo fim do fascismo, que deve ser combatido em todas as frentes e por todos nós que defendemos a democracia. Então, ao final do livro, a gente tem a resposta que foi feita de forma escrita em nome dos sobreviventes e diz assim: 60 anos atrás, recebemos aqui em Guernica uma visita inesperada. Muitos entre nós ainda éramos crianças e vimos a chegada de homens de outro lugar que não nos conheciam e que nós não conhecíamos, que não odiávamos porque nunca fizemos nada contra eles, mas que nos viam tal como as coisas eram, eles em cima, nós embaixo. Se estivessem no mesmo nível que nós, se todos nós estivéssemos embaixo, eles veriam que éramos crianças parecidas com as que tinham em casa, parecida com seus filhos, seus irmãos mais novos, e eles veriam que as mulheres eram parecidas com suas mulheres, sua mãe, sua esposa, sua noiva. Mas não foi assim que eles nos viram. Lá do alto, eles não tinham como falar conosco. Os homens e as formigas não se comunicam. Eles nos envolveram em uma chuva de fogo, de balas e de morte. Destruíram nossa cidadezinha. E nessa noite não pudemos comer em nossas casas, nem dormir em nossas camas. Não tínhamos mais um lar, não tínhamos mais um lugar para morar. Mas essa ação, que para nós é impossível de explicar, não nos deixou nenhum sentimento de raiva ou vingança, e sim um enorme e gigantesco desejo de paz. Isso nunca mais. Das ruínas se elevou a bandeira da paz para os povos do mundo inteiro. Hoje recebemos uma nova visita. Mais pessoas de outros lugares vêm até nós, mas vêm nos encontrar face a face, com a mão estendida. Não existem mais os de cima e os de baixo. E o motivo para isso é que, apesar de não falarmos a mesma língua, nós conseguimos nos entender. E hoje sim, hoje podemos fazer o que na época não pudemos, que é abrir os nossos braços e dizer: bem-vindos a Guernica, e vamos caminhar juntos pela paz. E então, com esse relato, eu encerro aqui a resenha do quadrinho Guernica, te convidando a fazer essa leitura, a refletir sobre aspectos da história recente e que a gente precisa ter contato para que nunca mais volte a se repetir na história da humanidade. Porque eles não podem retornar ao nosso contexto de hoje, seja da forma que for, se reinventando, com outras roupagens. Os discursos ainda são muito semelhantes, os objetivos são os mesmos. E a gente tem a obrigação de defender a democracia, de defender o acesso aos livros, à literatura, à obra de arte, como manifestos contra o fascismo. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.